Servo do mal. Versão brasileira, Herbert Richards. Todos os que me desafiam devem ser punidos. Vingador, piedade, eu nunca mais o desobedecerei. Garrux, jogue esse anão desprezível na prisão da agonia. Já pensou em chegar num lugar desses, que se assemelha muito ao inferno, e dar de cara com o Vingador? E saber que o Vingador pode ser o teu próprio pai? Pois é, eu não tô falando de Caverna do Dragão, mas poderia. Na verdade, eu tô falando do livro do Juan Rulfo, Pedro Páramo, publicado em 1955. Isso tudo começa quando Juan Preciado, um dos protagonistas, ou o protagonista da história de Pedro Páramo, chega a Comala, encontra um cara ali, um senhor, e diz para ele que ele está ali em Comala para encontrar um tal Pedro Páramo, que dizem ser o seu pai. É isso, então Pedro Páramo é o pai do Juan Preciado, é o pai desse homem com quem o Juan Preciado conversa e é o pai de todo mundo, porque o Pedro Páramo é o dono de tudo, é o dono de Comala, é o dono da Media Luna, de toda aquela região ali desértica e árida, mas que também dá muito dinheiro a ele e o transforma nesse grande monarca, assim, nesse homem, nesse coronel, eu diria, não é nem um monarca, ele é um grande coronel ali da história criada pelo Juan Rulfo. E por que o inferno? Porque Comala é o próprio inferno. Quando o Juan Preciado chega lá, ele vai simplesmente descer aos infernos. Por quê? Porque é um local que, além de árido, quente, um local onde todo mundo tá ali às voltas desse grande homem chamado Pedro Páramo, ele é um inferno, porque há mortos, há fantasmas e tudo isso vai percorrer a história do Juan Preciado e do livro. Então, a partir do momento que ele vai conhecendo as pessoas, os personagens lá em Comala, ele vai vendo que é todo mundo muito estranho e que também há ali um grande medo, uma grande reverência a Pedro Páramo. E ele vai ficar sabendo de histórias que vão começar a remetê-lo a esse local fantasmagórico. Além do Juan Preciado, Pedro Páramo, que é um livro curtíssimo, é um livro com menos de 160 páginas, é um livro para ler assim em um dia, 2 no máximo, mas é um livro bem complexo também, porque há essa referência de que Pedro Páramo é o grande precursor do realismo mágico, do realismo fantástico, e o próprio Gabriel Garcia Marques fala que esse livro, que se não houvesse Pedro Páramo, não teria havido 100 Anos de Solidão. E a gente vê ali grandes referências, ou claras referências da obra do Rulfo para a obra do nosso Gabo. Então, é um livro muito interessante, a gente vai conhecer personagens femininas, eu acho que transfiguram toda essa questão da opressão, como a Susana, que é o grande amor de Pedro Páramo. Sabe aquele cara que tem todos, aquele garoto da escola, daqueles filmes americanos, o cara tem todas as mulheres, mas a que ele realmente quer, não o quer. Então, essa é mais ou menos a história da Susana, que além de tudo, Pedro Páramo é tão amaldiçoado, ele é um cara tão terrível que a Susana vai enlouquecer lá junto a ele no seu leito de morte e ele nunca vai ter o amor dela. Então é isso para quem gosta de uma boa fantasia, com uma linguagem muito poética e aquela linguagem que a gente tem que destrinchar
Aquela história que às vezes a gente pensa que tá dando voltas ali, mas a gente chega ao final, ou aos finais, às conclusões. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, é um baita livro, e é a dica aqui que fica para vocês lerem essa obra, que foi uma das poucas lançadas pelo Juan Rulfo, mas que não deixa de ser uma grande obra da literatura mundial e a sua grande obra. É isso, gente. Abraços, até mais.